Oi, todo mundo, eu sou a Estela e nesse canal eu compartilho as minhas leituras, que é algo que eu faço com mais frequência no meu Instagram. Hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de maio. O mês de maio começou com a leitura de A Trança. Nesse livro, a gente encontra a história de 3 mulheres. Essas mulheres, elas passam por situações bem diferentes, elas enfrentam problemas bem diferentes e a gente vai ver a história delas se entrelaçarem, se cruzarem de alguma forma. Dessas 3 personagens, uma delas, ela é indiana, ela é da cultura do Dalit, que significa que ela é uma intocável. Ser uma intocável significa que, além, claro, das pessoas não tocarem nela, porque acreditam que vão ser amaldiçoadas de alguma forma se fizerem isso. Um Dalit, ele tá condenado a viver com circunstâncias bem degradantes, como eles se alimentam basicamente de ratos, que o homem da família é responsável por caçá-los, e ele tem permissão para caçar esses ratos. Uma dieta bem pobre. A mulher, no caso dessa família, que é a protagonista da história, ela é responsável por limpar as latrinas que as pessoas fazem as suas necessidades ali naquela região. Tendo uma filha que agora está crescendo, ela nota que o destino da filha seria o mesmo que a dela, que o dela, de limpar essas latrinas. Então, tentando mudar o destino da filha, do como pagamento dessas latrinas, ela recebe comida, resto de comida e de vez em quando algumas moedas. Ela pega todo o dinheiro que ela juntou a vida inteira para tentar fazer com que a filha estude. E diferente dela, ela não precise viver limpando latrinas. Quando a filha passa por uma situação humilhante na escola, ela percebe que aquela comunidade nunca deixaria sua filha viver de uma maneira diferente por ser Dalit. Ela resolve fugir. Temos outra personagem que ela é advogada, ela é muito bem sucedida, ela demorou muito para conquistar aquele cargo que ela tem filhos, só que para não ser descredibilizada por ser mulher, ela nem tirou licença maternidade ao ter esses filhos. Então, ela tira uma licença saúde de 2 semanas toda vez que ela tem um filho e volta a trabalhar imediatamente. As pessoas na empresa nem sabem que ela é mãe. A gente vê essa mulher que conseguiu a duras penas alcançar aquele cargo na empresa, que é uma coisa que ela tem muito medo de perder. Notamos que quando ela se depara com uma doença, algo que vai abalá-la de forma quase que impossível de esconder, ela começa então a batalhar contra a própria parte humana, né, que adoece, que tem filhos, que precisa descansar, porque ela não quer que descubram que ela tem essa fraqueza, essa doença, com medo de perder esse cargo. E a terceira personagem, a gente tem uma personagem que vive na Sicília e a família dela tem essa empresa bem tradicional, onde as pessoas da família cuidam de cabelos. É uma tradição da Sicília que as pessoas cortem os cabelos e entreguem os cabelos para serem cuidados e serem vendidos como cabelo siciliano. Essa empresa, por se tratar de uma tradição que está caindo em desuso, começa a enfrentar riscos de falência. E a filha, uma das filhas, né, do dono dessa empresa, que na verdade um dia foi do pai dele, foi do vô dele, enfim, era um negócio de família, ela busca maneiras de manter essa empresa ativa e salvar essa tradição que está se perdendo. Então, cada uma com o seu problema diferente, cada uma em realidades completamente diferentes. Claro que eu sentia sempre muito mais uma carga emocional muito grande na parte dessa família indiana que passava por essas situações bastante degradantes, mas a situação da doença dessa personagem, que é advogada, que trabalha nessa empresa onde ela tem um cargo bom, e você vê como que ser mulher para ela é o maior problema da vida dela, é a maior dificuldade da vida dela. E essa outra personagem que tenta quase que sozinha salvar uma tradição que se perde de maneira tão rápida ali. Cada uma tem sua carga emocional, mas essa da família indiana me deixou bastante abalada e me fez pesquisar bastante sobre os Dalits e encontrar que o que eu queria que fosse ficção, na verdade, é realidade, e é muito triste. Esse livro traz uma carga histórica também junto,
E por algum motivo que eu acho interessante você descobrir durante a leitura, a vida dessas 3 mulheres se cruzam, se trançam. E a gente vê como que uma acaba ajudando a outra, direta e indiretamente. Então é um livro muito legal que eu tinha comprado há bastante tempo, o e-book. E ele estava parado no meu Kindle esperando para que eu o lesse. E esse momento finalmente chegou. Foi o primeiro livro que eu li no mês de maio. E nessas histórias das lutas femininas que se entrelaçam, é muito linda, né? Então é um livro que eu dei 5 estrelas e vocês vão ver que ao longo das minhas leituras, tanto do mês de maio quanto do mês de junho, eu li bastante livros 5 estrelas e isso se deve ao que eu comentei em outro vídeo, que eu, depois de tantos anos lendo, eu acabei conhecendo bem o meu gosto literário, então dificilmente eu pego um livro que eu sei que eu não vou gostar, né? Não vejo problema também em ler livro que eu não gosto, não costumo me arrepender de ler algum livro, mas conhecendo melhor o meu gosto literário, eu acabo lendo livros que, em geral, são 5 ou 4 estrelas. O segundo livro que eu li em maio foi Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Eu gostei muito de Cabeça do Santo quando eu li ano passado. Cabeça do Santo foi um livro que ficou comigo muito tempo, na minha cabeça, nos meus pensamentos, no meu sentimento, e eu tava doida para ler Oração para Desaparecer, só que eu não tinha adquirido, mas esse ano com o Mac Livros, ele tá no catálogo do Mac Livros, eu consegui acesso a esse livro, finalmente eu li, e é lindo, 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 é mágico de uma forma que só a Socorro consegue fazer. Arrisco chamar de realismo mágico, né? Ela como discípula do Gabriel Garcia Marques, e a gente encontra nesse livro a história de uma ressurrecta, uma mulher que ressuscita. Ela é desenterrada em Portugal, sendo uma mulher brasileira, ela não faz ideia o que ela está fazendo em Portugal, ela não se lembra da sua vida, seu nome, sua história. Ela é desenterrada por esse casal que diz saber que ela iria aparecer ali, que sabia que iam receber uma ressurrecta. Esse casal dizem que vão ajudar ela a encontrar o seu lugar no mundo, a se lembrar de sua vida. Eles acolhem essa ressurrecta que por algum motivo foi salvada da morte. Ela ressuscitou em outro lugar. Então ela tá cheia de marcas, ela tá cheia de cicatrizes, então ela sabe que ela foi assassinada ou tentaram assassiná-la, mas ela não se lembra de nada de sua vida passada. Então o livro vai passando e em certo momento do livro, eu não vou explicar o porquê e nem as conclusões disso, ela encontra um vendedor de passados. É um dos personagens mais interessantes porque a gente tem muitos bons personagens nesse livro. E esse vendedor de passados eu descobri depois que ele é oriundo de um outro livro que eu rapidamente já adquiri, que eu quero ler em breve. Este homem, ele vende passados para as pessoas que precisam de um passado por algum motivo. Então, ele tá escrevendo um passado para ela, enquanto ela tenta se lembrar do seu. E eu achei muito interessante como que a Socorro Acioli se apropriou desse personagem de um outro livro, de um outro autor, e trouxe para a literatura dela. Ela é muito impressionante, eu gosto de tudo que ela escreve, e eu uma vejo a hora de ler próximos livros dela. Esse livro é 5 estrelas e é difícil você sair do Socorro Acioli porque você tá com a expectativa lá em cima. Fala, não, se alguém consegue escrever isso, eu não quero ler nada que não esteja aos pés de Oração para Desaparecer. Então eu li, o terceiro livro de mês de maio foi o Diário 1, de 1915 a 1918, da Virginia Woolf. Gosto muito de ler diários, né, e tô sempre lendo um ou outro. Eu gosto bastante de como ler os diários desses autores que geralmente as pessoas colocam em pedestais, e eu me incluo nisso, como faz com que eles se tornem mais humanos para mim. Então a gente vê ali os defeitos da Virginia, a gente vê ali a intimidade da Virginia, os medos da Virginia, as invejas da Virginia, os anseios da Virginia, as felicidades da Virginia. A gente consegue se sentir até mais próxima dessa pessoa que para mim é uma das melhores escritoras já existentes. Gosto de tudo que a Virginia escreve, incluindo os seus diários. É interessante que nesse diário a gente vai ver bastante da relação dela com a Katherine Mansfield. Então, como que ela publica a Katherine na sua editora, e como ela se frustra com essa publicação, como que ela assessora a Katherine Mansfield para se tornar uma escritora. Então,
é interessante a gente ver, além da vida da própria Virginia, a relação dela com outra autora que eu também gosto bastante. Então eu li. Falei agora há pouco que eu tô lendo bastante livros que eu gosto, né? E assim, eu li Half His Age, da Jennette McCurdy. Odiei. É nojento, superficial, vergonhoso. Li, afinal de contas, porque eu gostei muito do primeiro livro dela, eu adorei. Eu estou feliz que a minha mãe morreu. Aí eu fui ler Half His Age, achando que ia ser uma escrita tão cativante como eu encontrei ali no primeiro livro da autora. E, nossa, o que foi isso? Vi outras pessoas comentando, ai, tem muitas camadas, você precisa analisar as camadas. Gente, é uma adolescente que ela se apaixona pelo professor dela. Já começa por aí. Ela fica com esse fetiche de seduzir o professor de qualquer forma. Essa ânsia de tê-lo. E ela tem frustrações e tal, e problemas de consumismo, problemas familiares com a mãe, com as amizades dela. Ela não se sente pertencente em nenhum lugar do mundo. Trabalha na Victoria's Secret, onde ela ganha o dinheiro para gastar na própria Victoria's Secret ou em compras online compulsivas o tempo inteiro. Ela é uma escritora brilhante. Coincidentemente, as protagonistas têm que ser brilhantes e muito inteligentes. Se aproxima desse professor e começa a ter um relacionamento com ele, ó. Um relacionamento nojento. Eu não sei se eu lendo mais de uma idade mais próxima da protagonista, se eu conseguiria enxergá-la de outra forma. Mas eu só conseguia sentir vergonha alheia. Era tudo que eu conseguia sentir. Você leu esse livro? Eu me refiro especificamente a uma cena envolvendo sangue, digamos assim. Impossível ler esse livro sem você fazer assim. Não consigo falar sobre como essas camadas que existem nessa personagem, que pra mim é muito superficial, na verdade. Quando você vai analisá-la, você vai ver o quanto que ela tem a aprender, o quanto que ela tem a viver. E ela tá condenando praticamente esse adulto à mesma vida que, na verdade, nem ela sabe se ela quer pra si. Gente, é simplesmente intragável. Mas eu li até o fim, por respeito a Jennette, por carinho a Jennette. Eu sou muito fã da Jennette e por isso ele ganhou 1 estrela. Não recomendo, não precisa ler. Sua vida vai ser muito melhor se você não ler. Eu li A Parede. É tão bom sair de um livro ruim como Half His Age para A Parede. A Parede é um livro introspecto, racional, emocional, bem escrito, criativo. É muito bom. É a história de uma mulher. Ela já tem filhas adultas, então a gente já a entende como uma mulher mais velha. Ela é convidada por pessoas próximas a viajar para uma chácara de caça, digamos assim, deste rapaz que ela conhecia, porque eles acham que ela tá muito sozinha, que ela precisa de novos ares, enfim. Ela vai viajar com eles e tá só ela, esse casal e o cachorro. Claro que nessa fazenda, essa chácara tem outros animais, né? E vizinhos, enfim. Certa noite, esse casal a convida para ir num hotel que tinha ali perto para eles tomarem um café no restaurante do hotel, na cafeteria do hotel. Ela diz que não, que ela quer ficar em casa, que ela vai fazer uma janta ali e fica ali o cachorro. Chega a noite, ela faz a janta, ela come, ela percebe que eles não chegam nunca, então ela guarda comida, ela dá comida pro cachorro e vai dormir. Aí ela lembra que eles estão sem chave. Ela pensa, não, vou ficar lá embaixo, porque se eles aparecerem, eu preciso abrir a porta pra eles. Mas ela acaba dormindo e ela acorda no dia seguinte e ela fala, meu Deus, eles estão sem chave, eu dormi. Ela acha que ela foi meio que responsável por eles dormirem fora de casa, então ela sai procurando eles, ela tenta ir até esse hotel onde eles estavam pensando, pode ser que deu um mau tempo, ou eles ficaram até tarde e acabaram dormindo por lá mesmo. Só que ela é estranha, porque esse casal, pela personalidade deles, eles não iriam dormir fora de casa. Ela sai procurando e andando com o cachorro, em certo momento ela dá com a cara numa parede invisível, assim, dá um trombão, um encontrão.
E aí ela vai tateando assim o cachorro também, o cachorro até se machuca, dando cabeçada na parede. Ela percebe que eles estão envoltos com uma espécie de redoma. Essa parede invisível, esse livro antigo, tá? Que tá dividindo e separando eles da cidade. Então ela fica pensando, meu Deus do céu, ela tá lá desse outro lado, eles estão lá desse outro lado, eles estão presos. E ela começa a procurar em outros lugares e ela vê pelo outro lado da parede invisível um rapaz, um fazendeiro, petrificado na posição que ele tava, assim, tipo, meio curvado, meio fazendo alguma atividade, ele petrificado, paralisado. E ela percebe, então, se as pessoas do outro lado da parede se petrificaram dessa forma, então eles também ficaram petrificados. Ela se dá conta, então, claro, a gente vai ter que fazer esse pacto ficcional com a história de entender que, bem, a gente não sabe a origem dessa parede, ela não sabe a origem dessa parede, ela não sabe o motivo do que aconteceu, ela não sabe, a gente vai ter que fazer esse pacto ficcional, tá? Eu aceito o que aconteceu e não vou ficar questionando muito essa parede, mas basicamente, então, todo mundo que tá atrás dessa parede ficou petrificado, paralisado, e ela que tava pro lado de cá, não. Que a gente vai encontrar nessa história uma mulher sozinha, presa, com mantimentos esgotáveis, animais para cuidar e um mistério, né? Ela começa a pensar, pode ser uma arma de guerra, pode ter sido alguma coisa, enfim, a gente vai ter que aceitar que, como ela, a gente não sabe a origem daquela parede. E ela se vê ali sozinha, presa, com um cachorro para cuidar. E em certo momento ela encontra uma vaca. E ela não vai deixar a vaca lá morrer de fome, ela traz a vaca para cuidar da vaca também. Inclusive a vaca e ela vão ter uma relação simbiótica, porque a vaca fornece leite para ela. E ela precisa desse alimento também. Então ela cuida da vaca e a vaca dá algo em troca para ela. O cachorro ajuda ela a caçar. Ela encontra em certo momento um gato. E cuida desse gato. Então ela, que era uma mulher sozinha, agora ela tem uma vaca, um cachorro e um gato para cuidar. E a gente vê ela nessa situação e chega a pensar o que a gente faria nesse lugar, né? E em certo momento até a personagem vai pensar em suicídio. Óbvio, ela tinha uma espingarda ali, não seria algo difícil para ela, só que ela não consegue tomar essa decisão egoísta, sabendo que ela morrendo, a vaca, o cachorro e o gato morreriam de fome, de frio, enfim. Os animais, ela fica lutando pela sua vida ali cada dia, meio que sem rumo, porque ela tá sozinha. Os mantimentos dela vai acabando, os fósforos. Ela sabe que a vaca não vai dar leite para sempre. E os animais ali, né, também. Tem aqueles que oferecem risco para ela e para os animais dela. Tem aqueles que ela caça para se alimentar. Então, é uma vida que vai demandar muita manutenção, muito trabalho para essa personagem, que vai enfrentar, então, cada dia uma rotina árdua de muito trabalho simplesmente para ficar viva. Então ela tem que se preparar para o inverno, ela tem que pegar lenha, ela tem que plantar se ela quiser comer, ela tem que guardar os mantimentos porque ela não pode comer tudo, porque senão não tem como plantar, e ela não sabe plantar. Então ela tem que ir na tentativa e erro, mas ela não tem tanto insumo assim para ficar errando. É um suspiro eterno esse livro, que é uma delícia você lendo e descobrindo com ela como sobreviver e o trabalho que dá para sobreviver, porque a gente tem essa realidade de consumo das coisas prontas, né? Então, a gente não precisa necessariamente plantar para comer ou criar animais para consumir os derivados dele e manter esses animais vivos e a plantação e ficar atento ao calendário de estações do ano, que tem tudo a ver com que comida você vai consumir, que os cuidados você vai oferecer aos seus animais. E a gente vai acompanhando ali com ela essa vida de fazendeira, as idas e vindas também dessas emoções que ela sente vivendo naquele local sozinha. E você se afeiçoa aos animais, ela se afeiçoa aos animais, e você acaba se afeiçoando aos animais também. E você vai vendo, e dá até uma emoção de lembrar como a relação dela com os animais vai se tornando mútua. E como outros animais vai aparecendo na vida dela, e como acaba alguns animais também saindo da vida dela, e você sofre junto com ela.
é um ótimo livro. A única coisa que eu acho que pode incomodar os leitores, como me incomodou em certo ponto, é que como basicamente é isso, né? É ela acordando todo dia e lutando para sobreviver e para manter os animais vivos, acaba se tornando repetitivo, tá? Então, é o defeito do livro, mas de todo o resto ele é 5 estrelas. Depois eu li Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, e que bom que eu li esse livro. Que bom, eu já falo que foi meu livro favorito do mês. Eu sou uma grande fã de Helena Ferrante, uma grande fã. Muitas pessoas dizem, inclusive a própria Helena Ferrante, seja ela quem for, né? Que quem gosta de Helena Ferrante tem que ler Alba de Céspedes. E lendo Alba de Céspedes eu descobri o porquê, porque a Helena se inspirou nela. Gente, ali dá pra você saber de onde a Helena bebeu a fonte. Você pega a fonte que a Helena bebeu e você consegue beber dela também. Alba de Céspedes é uma autora maravilhosa. Que pedrada de livro. Eu tô obcecada por Alba, tá? Eu quero muito que as editoras todas publiquem ela em português. Eu quero consumir tudo que ela escreveu. Para dizer que esse livro é mãe de Amiga Genial, tá? Da Helena Ferrante, que eu não considero Amiga Genial um livro só. Eu considero toda a obra, toda a tetralogia, uma das minhas obras favoritas. Assim, top 3 das minhas obras favoritas, tá? A tetralogia napolitana. E você vai encontrar nesse livro, Caderno Proibido, essa protagonista, que ela é mãe de família, dona de casa, mas ela também trabalha fora. Certo dia ela vai comprar um caderno, mas eles estão ali entre guerras e tem uma certa legislação que proíbe que as pessoas comprem material de escritório aos domingos. Ela pressiona o vendedor e acaba conseguindo comprar esse caderno no domingo, então acaba se tornando um caderno proibido por 2 motivos. Não era para ela ter comprado aquele caderno no domingo, era proibido. 2, ela resolve esconder esse caderno da família, porque ela vai encontrar nesse caderno privacidade. Ela não tem um lugar todo seu. Eu arrepio de falar, tá? Arrepio de falar. Porque a gente vai falar aqui diretamente de Virginia Woolf. A Virginia Woolf defendia isso, ela escreve em seu livro Um Teto Todo Seu como para conseguir escrever, uma mulher precisa ser dona de um teto todo seu. Ela precisa ter ali um quarto ou uma casa dela para que ela tenha liberdade para escrever. Essa mulher, a Valéria, ela não tem um teto todo seu. Na casa dela, todos os cômodos não a pertencem completamente. Então, a filha tem um quarto só dela, o filho tem um quarto só dele, o esposo tem uma gaveta só dele. Todo mundo tem um espaço ali só seu, menos ela. E é nesse caderno que ela vai encontrar esse teto todo seu, esse espaço todo seu, que eu arrepio de falar. E com esse caderno, ao mesmo tempo que um local onde ela vai conseguir ser Valéria, já que os filhos a chamam de mamãe, o marido a chama de mamãe, ela vai encontrar um espaço ali nesse caderno para ser Valéria. Ao mesmo tempo que ela encontra esse espaço, ela encontra também a insegurança, o sentimento de traição, o sentimento de estar gastando o tempo da família com uma coisa egoísta, esse medo da família descobrir, principalmente do marido. Então, ela vê nesse caderno tanto um local só seu, como um medo constante de ser descoberta, de pegarem aquele caderno e lerem os seus pensamentos mais profundos, seus desabafos, seus segredos. Então ela tem essa dualidade de sensações com esse caderno, ao mesmo tempo em que ela o adora por ter com quem compartilhar o seu eu e encontrar o seu eu, ela o abomina por atirar da família, por atirar do sossego e lhe trazer essa agonia de ser descoberta. Nesse caderno ela vai escrever sobre os seus sentimentos em relação ao marido, em relação aos filhos, em relação ao trabalho. A gente vai encontrar os defeitos dela ali, como qualquer pessoa tem. E a gente vai entendê-los e analisá-los e discuti-los conforme ela mesma vai os descobrindo. A Valéria acaba que, ao analisar-se através das escritas desse caderno, encontrando uma pessoa que nem ela mesma sabia que ela era. E a gente acompanha através da sua narração e do seu relato, portanto, um narrador não tão confiável assim, as pessoas ao redor dela, as amigas, os colegas de trabalho,
e a sua família principalmente. Vai ter um contraponto interessantíssimo, na verdade, 3 contrapontos interessantíssimos nesse livro aqui, uma coisa... E eu sempre falo de Gilmore Girls, né? Todo livro pra mim é Gilmore Girls. Mas é porque a gente vai ter ali bastante da análise da mãe dela e da filha dela. E ela ali no meio, né? Então a mãe é uma pessoa tradicional, que passa o dia tricotando, cuida da família, sempre fez isso. É impecável. Nunca trabalhou fora. Ela que tem as 2 posições, ela é dona de casa, mas ela trabalha fora ao mesmo tempo. O marido não consegue sozinho sustentar a casa. Além de trabalhar fora, ela sozinha cuida de casa, enquanto o marido só trabalha fora. E a filha que é bem progressista, essa filha que defende tanto a liberdade feminina para o trabalho, para os estudos, para a vida em família, para a vida em sociedade, essa filha que é quase que o oposto de si e que ela não suporta ver como essa filha tem espaço para ser daquela forma e ela não teve. A gente vai analisando nos olhos da Valéria a transformação dessas gerações e como que ela vai lidando com essas diferenças e sendo ao mesmo tempo pressionada pela família a fazer escolhas que nunca foram dela. É maravilhoso. Tem uma questão ali, um romance que aparece em certo momento que também traz muitas camadas de discussão por livro, uma personagem. Enquanto falam que a protagonista lá de Half His Age, que tem camadas, gente, pelo amor de Deus, só se for uma unidade de camada, porque Valéria, vamos colocar aqui uma comparação em relação à ficção. Eu encontro diversas camadas em Valéria, eu consigo falar dessas camadas que ela mesma traz para a narração. É incrível ver o mundo pelos olhos da Valéria, e é um livro que eu fui lendo assim, com tanta dó de acabar. Porque eu sabia que aquela seria a única vez que eu estaria lendo o Caderno Proibido pela primeira vez, então eu fui consumindo com deleite cada página, com dó de acabar. Então às vezes eu falava, nossa, meu Deus, eu li 40 páginas, você tá louca, eu vou acabar com o livro. E eu dava um tempo assim e voltava a ler de bicadinha, porque eu não queria que o livro acabasse nunca. Então eu li A Trégua, do Mário Benedetti. Esse livro, até Trégua, também vai falar ali de envelhecimento, né? Eu comecei a ficar meio monotemática, comecei a ler sempre sobre envelhecimento, tanto em A Parede como em Caderno Proibido, e depois aqui em A Trégua. É a história de um senhor que ele tá prestes a se aposentar, ele tá contando os dias, tá? Pra aposentadoria, tá bem na reta final. Um viúvo, que ele tem filhos. É um livro escrito com uma sutileza, com uma delicadeza, uma leitura tão prazerosa e triste. Eu fiquei tão triste quando eu terminei esse livro. Tão triste, você não tem noção. Esse personagem, ele tá envelhecendo sozinho e não tem uma boa relação com os filhos. Ele tem essa distância emocional das pessoas e da própria família, que faz com que ele seja, em suma, solitário. E conhece uma mulher muito mais jovem que ele no trabalho, e eles começam a se relacionar. Eles vivem um amor tão bonito, tão quentinho no coração. Mas esse personagem, né, enquanto ele, ao mesmo tempo, ele tem essa delicadeza, essa sutileza, e eu digo também, esse livro é o diário dele, tá? Então, a gente vê nas próprias palavras dele toda aquela delicadeza com que ele fala dos seus sentimentos. Ele é uma pessoa, ao mesmo tempo, muito preconceituosa. Então, em certo momento, ele se mostra muito homofóbico. Do início ao fim, ele é gordofóbico, racista, machista. Então, ele tem uma série de preconceitos que chega a machucar. Sabe quando a pessoa não perdoa ninguém, ela é preconceituosa com tudo? Pra mim, foi um pouco assim, difícil separar ali do que era preconceito na obra e o que era o preconceito do personagem. Até porque tem, em certo momento, uma metáfora que é feita. Ele tem esse personagem, não vou explicar como ele aparece na história, eu acho interessante que vocês descubram na leitura. Esse personagem, que ele é um alfaiate, então ele produz ternos sob medida, só que ele tem um defeito. Ele diz produzir os ternos sob medida, mas na verdade ele sempre faz o terno com a medida do manequim. E aí tem essa metáfora de que é uma pessoa preconceituosa, se não uma pessoa que sempre faz os ternos na medida do manequim, né?
usa ali um padrão para medir tudo e tudo tem que passar por aquela régua, senão tá errado, tem algum problema. Então a gente entende ali no autor essa preocupação de deixar na narrativa indícios de que era só o personagem que era preconceituoso mesmo, né? Não era a obra ou até mesmo o autor. É um livro muito lindo, muito bonito. Assim, eu acho difícil você ler A Trégua e não se encher completamente de quentinho no coração, como eu senti. Foi um livro que eu atribuí, então, 4 estrelas, porque, como eu falei, foi tanta ofensa ali que esse rapaz distribui pra tudo que é diferente, que chegou a me magoar, me machucar em um ponto que me pega, assim. Então, tirando isso, o livro é maravilhoso. Então, eu li No Caminho de Swan. É o primeiro volume de 7 de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Lendo toda a obra de Em Busca do Tempo Perdido, a gente encontra diversas referências artísticas, diversas referências autobiográficas. A gente encontra uma prosa poética muito bem feita, assim, uma escrita quase que calculada, sinestésica. O Proust, o autor, vai escrever a história desse personagem, o Marcel, que pode estar sendo a sua própria história, uma vez que seu nome também é Marcel. Ele vai, através de situações cotidianas, se lembrando da sua vida. Por exemplo, em certo momento, eu acho que talvez seja a cena mais famosa no Caminho de Swan, ele come uma Madeleine. E ao comer essa Madeleine, ele se lembra de quando ele comia Madeleine na casa de sua tia. E ele vai se lembrar dos verões que ele passava na sua tia e de tudo que ele passou, as pessoas que ele conheceu lá. Então, é lindo, poético, bem feito, mas não me pegou, assim. Sabe aquela vontade que você tem de ler o livro? De, nossa, agora eu vou e descobrir o que o Marcel fez e tudo, né? Eu acho que a história é contada tão aos pouquinhos que não há essa ânsia de descobrir o que vai acontecer, porque você sabe que vai ser muito aos poucos, né? Então, vai ser um caminho ali. Vou levar 1 ano para ler esse livro, mas por enquanto No Caminho de Swan foram 3 estrelas. Aí eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens. Meu marido me recomendou esse livro há um tempo e eu devorei. A história sobre essas mulheres que viviam aprisionadas e vigiadas por guardas que não interagiam com elas. A protagonista praticamente nasceu ali, então ela não se lembra do mundo fora daquela caverna, digamos assim. Em certo momento, e isso não é bem um spoiler porque é bem a ilustração da capa, né? Em certo momento elas saem, elas conseguem sair e elas vão tentar investigar onde que elas estão. Será que elas estão no planeta Terra? O que aconteceu? Por que deixaram elas saírem? É uma série de descobertas que é feita e o tempo vai passando, então também vai falando de envelhecimento. Eu monotemática novamente. E a gente acompanha a vida dessa protagonista que tem vontades, desejos, anseios em um lugar completamente desconhecido, numa situação de vida completamente diferente da nossa. E é uma história brilhante, é uma ficção das boas. Atribuí 5 estrelas a essa leitura. E o último livro que eu li no mês de maio foi O Que Você Está Enfrentando. Recebi boas recomendações desse livro, dessa autora, mas parecia que os personagens secundários me interessavam mais que a protagonista, sabe? Ele não me pegou muito, assim. Tinha aquela sensação de estar tentando fazer várias coisas na narrativa ao mesmo tempo. Consigo resumir, basicamente, a sinopse desse livro com a história dessa mulher, também mais velha, que ela recebe o convite, um pedido de uma amiga próxima para acompanhá-la na jornada de encerrar sua própria vida. Basicamente, essa mulher tem uma doença muito grave e ela tem autorização ali de realizar a eutanásia, mas ela quer ir para um lugar distante, remoto, e ela confia nessa protagonista para ir com ela, para acompanhá-la nessa jornada. Então,
Tem ali ecos de 100 Despedidas da Han Kang, essa amizade meio excêntrica, esses pedidos meio excêntricos que é feito. A gente vai acompanhar as reflexões dessa autora, a interação dela com outros personagens, o destino dessa própria personagem, né? E a relação das duas. É uma premissa muito boa, mas eu não achei que foi bem desenvolvida. Eu achei que a autora tentou fazer várias discussões e deixou meio que tudo pela metade. Então, muitas vezes, trazia um personagem que ela tinha uma conversa, eu achava o personagem tão interessante, com uma história tão bacana, com pensamentos tão fascinantes, e aí o personagem sumia. Então, fiquei um pouco frustrada com seguir a história da protagonista e não de outros personagens que eu achei mais interessante. Eu acabei atribuindo 3 estrelas a essa leitura. Então, esses foram os livros que eu li no mês de maio. Eu espero que você tenha pegado boas recomendações. Se eu pudesse falar assim, com certeza, leia esse livro, vai mudar a sua vida, seria Eu que Nunca Conheci os Homens, A Trégua, Caderno Proibido, A Parede e Oração para Desaparecer. Então, desses 10 livros aí, 5 eu acho que você não vai se arrepender de nenhuma forma de ler, porque os outros eu acho que tem a ver muito com personalidade e gostos. Então, eu espero que você tenha pegado boas recomendações e eu te vejo no próximo vídeo.